Vocês conseguem me ouvir bem? Muito bom dia! Agora sim, no horário certo, para quem está no Brasil, às 7h30 da manhã, a gente vai ter as nossas Pílulas Clínicas, o mais novo projeto para a gente poder aprofundar verdadeiramente em terapia do esquema, entendendo o que o nosso paciente traz, não só em nível cognitivo, em nível comportamental, mas especialmente em nível emocional. Se tem alguma coisa que eu tenho repetido aqui e que eu gostaria muito que ficasse na cabeça assim de todo mundo é: pensamento não muda emoção. A gente está falando aqui de pacientes que já sabem o que precisa mudar, já sabem o que tem feito que não está certo, que é uma armadilha, mas mesmo assim não conseguem agir diferente. Então, seja muito bem-vindo aqui à Terapia do Esquema. A gente tem um papo importantíssimo todas as manhãs, meia horinha intensa, por isso são pílulas clínicas. Então já aproveita e pega papel, caneta, porque hoje a gente vai falar de um dos principais esquemas que aparecem na clínica, quiçá nas nossas vidas. Se você também tem um colega psi que pode se beneficiar da aula de hoje, aproveita e manda aqui também o aviãozinho, porque a jornada é lá dentro. Hoje tá demais, né? Não é segredo para ninguém que quando eu venho aqui falar sobre o esquema de privação emocional, eu tô falando de um dos principais esquemas que aparecem na clínica e um dos esquemas mais difíceis da gente manejar. E pessoalmente falando, bom, para mim é um dos esquemas que eu tenho mais enraizado. E depois eu descobri que não só eu, mas a maior parte dos psicólogos também. Inclusive, é um dos esquemas que muitas vezes motiva a gente a escolher a psicologia como profissão, não é? Então, pensa comigo. O que é privação emocional? Privação emocional tem a ver com uma experiência emocional. A gente sente mesmo a dor no nosso corpo, a angústia, né? Esse vazio existencial. Então, é uma experiência emocional de que a gente não vai ser compreendido, de que a gente não vai receber o amor que a gente realmente precisa, a atenção, a compreensão, a proteção da outra pessoa. E é muito duro. Então, quando o paciente chega com esse esquema ativado na clínica, é algo do tipo assim: mas doutora, olha, Vanessa, eu sinto um aperto aqui no peito, um negócio que eu não sei dizer o que é. E eu percebo que as pessoas são, assim, muito egoístas, elas não prestam atenção umas nas outras, eu não me sinto compreendida, eu não sei o que acontece, poxa, ninguém vai realmente entrar no meu mundo, na minha perspectiva. Note que esse, inclusive, é um dos principais esquemas que os nossos adolescentes têm apresentado. E eu quero fazer uma reflexão importante sobre isso. Para quem tem um adolescente em casa, para quem atende na clínica também adolescente, para quem trabalha no colégio, enfim. Já notaram que a queixa é essa? Ninguém entende o que eu tô querendo. Eu não vou nem falar pra minha mãe e pro meu pai, porque eles não vão entender mesmo. Eles não estão nem aí pra mim. Eles não se importam comigo. Essa narrativa que, bom, os leigos muitas vezes chamam, parece um rebelde sem causa, esse menino tem tudo, não sei por que tá reclamando, tá falando uma coisa dessa, eu trabalho o dia inteiro e ele não percebe que tudo que ele tem é porque na verdade eu tô aqui me dedicando a ele. Quando os adolescentes estão falando de privação emocional. Então, papel e caneta na mão, tudo certo aí? Vou começar, hein? Porque privação emocional tem a ver com essa experiência de não se sentir compreendido, não se sentir amado como precisa, não se sentir protegido. Então, a privação emocional, ela tem essas 3 dimensões, por favor. De empatia, de
compreensão, de que a outra pessoa vai realmente se dedicar a entender o que a outra está dizendo do ponto de vista dela. Esse basicão que a gente sabe na clínica psicológica, mas que na vida real a gente está cheio de falsos empáticos, que é do gênero, eu entendo o que você está dizendo, mas eu faria assim. Olha, se você faria assim, já está deixando de ser empático no mesmo momento, porque a empatia, ela não pede, por exemplo, conselho nesse sentido, né, de dar uma direção. A compreensão empática é se colocar no lugar do outro e perceber qual é a necessidade do outro. Pode ser que ele queira um conselho, uma direção, pode ser que ele só queira chorar. Então, empatia é compreender o que a outra pessoa quer. Empatia. Pode ser uma privação emocional de cuidado, de afeto, né? De toque, de abraço, de carinho mesmo, sabe? De um chameguinho. Então, quando a gente fala de privação emocional de cuidado, vamos lá. Outro exemplo. Eu não sei se vocês já viram, assim, casais que parecem que tem um abismo entre eles. Parece que não dão nem as mãos. Sabe? Não se tocam. Não tô falando de trocar carícias por aí em público, não. Tô falando de carinho. Carinho mesmo, sabe? Dar as mãos na rua, falar coisas. Isso também tem a ver com privação emocional. A pessoa nem sabe tocar. Em filme às vezes aparece assim, né? Alguém que não sabe nem dar um abraço. Aquilo ali é privação emocional de cuidado, de afeto. É quase como se a pessoa não tivesse aprendido o que é dar e receber carinho. E a terceira dimensão da privação emocional é de proteção, é de defesa. E essa dói muito, não é? Então, imagina, é quase como se, vamos imaginar assim, um casal, né, de pais e tal, o filho ou a filhinha. E alguém de fora vem e faz um comentário passivo-agressivo. Ai, meu Deus, como essa menininha tá tão gordinha e desarrumada. E ao invés do pai e da mãe ter uma postura de cuidado e de defesa da criança, eles ficam rindo. Acha graça. Para não ficar chato com a visita, sabe? Deixa que a criança vá sofrendo esse tipo de situação passivo-agressiva e altamente danosa para a autoestima. Então, a falta de defesa, a falta de orientação. Então, cabe muito mais, por exemplo, ao pai e à mãe falar: olha, esse comentário não é legal. Minha filha está simplesmente sendo espontânea. E ela pode comer o que ela quiser aqui. Quem vai, né, tomar a frente disso sou eu. Então, quantas e quantas vezes a gente vai estar na clínica exercendo o papel, né, o estilo terapêutico dentro da terapia do esquema chama-se de reparentalização limitada. O que é isso? A gente vai ter uma escuta muito atenta a qual é a necessidade daquele paciente para que a gente vá oferecendo pequenos antídotos. Não por acaso, nosso encontro de hoje chama-se pílula clínica, não é? É para dar alguns antídotos para esses esquemas. Então, quando a gente percebe que o paciente ele tem privação emocional, um esquema de privação emocional, especialmente em relação à defesa, quando a gente assume um estilo, né, de atender a essas necessidades, ainda que limitadas ao contexto da clínica psicológica, a gente vai entrar em defesa do nosso paciente quando faz os trabalhos com imagens. Então, é para defender mesmo, é para ter uma intervenção do gênero. Nossa, realmente isso que você passou foi muito duro. Veja, eu estou validando o meu paciente. Foi muito duro. Eu sinto muitíssimo que você tenha passado por isso quando criança. Nenhuma criança, você não merecia ter ouvido um comentário como esse. Sinto muito que ninguém tenha te defendido naquela época em que você precisava, em que você era criança e não tinha ainda repertório para se defender. A terapia hoje tem a função de reparentalizar, ainda que de maneira limitada, né, as configurações do setting terapêutico, reparentalizar as necessidades do nosso paciente.
Quantas vezes a gente já ouviu aí em outras abordagens que esse vazio, essa angústia ninguém tira, um vazio existencial. Claro que todo mundo já teve a experiência de sentir esse tipo de angústia, mas o que eu tô falando no nível de esquema é uma angústia muito intensa, é desproporcional, é avassaladora, é aquela que muitas vezes evolui para um quadro depressivo grave, evolui para um comportamento autodestrutivo, suicida, tem a ver com uma angústia tão complicada que a pessoa, quando tá adulta, ela não consegue ter um relacionamento íntimo, um relacionamento amoroso mais saudável. Porque aí, ou ela acaba escolhendo um companheiro, uma companheira que é indisponível emocionalmente falando, ou seja, é um companheiro que você não tem como dividir as suas emoções. Não dá pra você chegar, sabe, e dizer assim, poxa, hoje eu tô tão triste, que parece que o companheiro assume um papel de coaching do mal e diz assim, não, aqui ninguém reclama, a gente tem que focar no positivo. Então, ó, quase do tipo, cala a boca, para de reclamar. Eu tô aqui para resolver problema. Quantas vezes a gente ouve aí os influenciadores falando algo do tipo e o que eles acham que estão resolvendo de problema, na verdade, estão reforçando o esquema de privação emocional, que é do tipo, eu só te aceito se você estiver alegre, feliz, com coisas positivas. Se você estiver triste, ansiosa, vai lidar com isso sozinha. Então, quando a gente fala de dar antídotos à privação emocional, é estar ali verdadeiramente disponível para outra pessoa quando ela se mostra vulnerável. E aí, quais são as armadilhas do esquema de privação emocional quando a gente fala de relacionamentos íntimos? Quais são os sinais de perigo de quem tem um esquema de privação emocional nas relações amorosas? É quase do tipo assim, imagina, eu tenho um esquema de privação emocional mais ativado. Eu acabo me tornando muito exigente nos cuidados que a outra pessoa tem que dar pra mim. Mas você tá assim, você deveria, na verdade, me entender melhor. Por que você não vem aqui e me escuta mais? Porque quando a gente tem um esquema de privação emocional, ou qualquer outro esquema, a gente tem 3 estilos de resposta. Primeiro, a pessoa pode se resignar, ela se rende ao esquema. E ela acaba escolhendo pessoas que são assim, esse coaching do mal que eu acabei de falar, né? Que nunca estão disponíveis emocionalmente falando. Que não suportam entrar em contato com a vulnerabilidade do outro. Achando que vou focar só no positivo, né? Gratiluz e pronto. Não! A gente tem momentos de luz, a gente tem momentos de escuridão, a gente tem momentos que são dias nublados e tá ali presente é estar inteiro. Então, alguém que fica rendido à própria privação emocional é essa pessoa que escolhe companheiros ou companheiras que emocionalmente não partilham uma experiência, não estão disponíveis. Ela pode entrar numa resposta, num estilo de enfrentamento de evitação. Então, bom, se ninguém vai me entender mesmo, então eu não quero me relacionar com ninguém. Não quero. Tá bom. Tá difícil. Não existe relacionamento que preste. Ou então fica tendo, sabe, casinhos, contatinhos, porque aí ela não precisa atender a essa necessidade emocional. Ou seja, ela se mantém distanciada disso. Ou ainda, ela pode hipercompensar. E é aqui que mora o perigo e que muitas vezes é a paciente que chega na clínica se queixando, meu namorado ou minha namorada não me dá atenção suficiente, só fica lá no futebol e não chega junto e não tá comigo, né? Com muitas reclamações, muitas queixas. E aí a gente precisa entender por quê. Ou ela pode ter se rendido e ter realmente um relacionamento no qual a outra pessoa não está disponível para ela, ou ela pode estar hipercompensando. Ou seja, nenhum cuidado que a outra pessoa dá para ela é suficiente. Tá fazendo sentido o que eu tô dizendo para vocês? É quase como se a outra pessoa estivesse lá o tempo todo ligando, dando atenção e para ela não basta. Porque essa necessidade não é da ordem do dia. Essa necessidade é uma necessidade que se arrastou durante a vida inteira. Ela começa a ficar, abre muitas aspas, tá, gente? Chata. Porque aqui a palavra chata muitas vezes vai aparecer para o paciente que está hipercompensando. Para o paciente que não sabe o que está se passando, não sabe o que é essa angústia e vai colocando na outra pessoa. É você que não cuida de mim, é você que não está aqui comigo. E não basta dizer assim, mas atenção, né? Nós somos as principais responsáveis pela nossa mudança. Claro que sim.
Mas para isso, a gente tem que aprender também como é que a gente atende às nossas próprias necessidades emocionais. Não basta saber que nós somos as principais responsáveis pela nossa própria mudança. A gente tem que saber fazer. E na terapia, exatamente, a gente vai ensinando através da reparentalização limitada, do confronto empático, como é que a gente identifica quais são as nossas necessidades e como a gente pode atender, né? A Tawane está fazendo uma pergunta para talvez inconscientemente afastar essa pessoa e comprovar o seu esquema. Perfeito, é exatamente isso, né? A hipercompensação, né, se tornar muito exigente, né, em relação a outra pessoa, e mais ainda, quanto mais a outra pessoa se afasta, mais obcecada a paciente fica em relação ao outro. É curioso, né? Por quê? O esquema, ele se auto-perpetua. Então, ele vai se tornando disfuncional, porque na medida em que a gente tem determinados comportamentos, o esquema vai se reforçando, ele vai se comprovando. Porque um esquema é um padrão emocional, comportamental, cognitivo, relacional, de memórias, de sensações físicas que fazem com que a gente vá caindo na mesma armadilha. Então, o primeiro ponto é que a gente consiga perceber quais são as origens do nosso esquema. Então, para aqui e anota, pensa comigo. Se a gente tem um adulto que cai nessa armadilha de vida, nesse esquema de privação emocional, ou que ela não se relaciona porque acha que a outra pessoa nunca vai ter um relacionamento verdadeiro, nunca vai amar como ela precisa, ou ela só escolhe pessoas que estão emocionalmente indisponíveis, ou ainda ela hipercompensa, ela acaba se tornando muito cri-cri, né? Muito exigente em relação ao cuidar do outro, a gente está em um esquema de privação emocional. Mas ela só está tendo esse tipo de comportamento hoje porque teve lá uma necessidade anterior que não foi atendida. Tem a ver com, assim como o esquema de abandono, o esquema de privação emocional é um dos mais enraizados que a gente tem. Então, pode estar relacionado a uma formação de esquema já na fase pré-verbal, ou seja, muito pequenininha, a gente está falando de 0 a 2 anos. Com uma figura de cuidado, uma figura parental que não pôde, por algum motivo, dar carinho suficiente, pegar no colo mesmo. Vocês já viram essa lógica meio maluca, que é deixa a criança chorando aí, que ela vai parar em algum momento? Na verdade, o que ela vai ter é uma disfunção em nível do sistema da amígdala cerebral e ela vai começar a ficar com muita dificuldade quando adulta em se autorregular. E aí é preciso toque. Então pode ser uma criança que tenha ficado sem toque quando, né, era bebezinho, ficava lá no berço o tempo todo. Pode ter sido uma criança que os pais não souberam acalmar. Não só na fase pré-verbal, mas imagina, uma criança um pouquinho maior, 4, 5 anos, que vai ter uma apresentação às vezes de birra, de dificuldade de autorregulação, que é típica da idade, e sabe o que é que os pais fazem? Tá bom, menina, cala a boca. Então deixa lá chorando. O pai e a mãe também têm aí a responsabilidade de ajudar na autorregulação. Mas se a experiência toda dela foi de cala a boca, engole o choro, tá bom, ai que menina chata, só sabe reclamar e fica aí lamentando, essa também tem a ver com uma experiência emocional fortíssima que a criança começa a pensar, ninguém vai entender mesmo, não adianta, ninguém vai me entender, ninguém tá aqui pra mim. E veja, esse sentimento que fica remoendo dentro, se ele não recebe uma reparação ao longo da vida, ele vai se intensificando e vai se tornando cada vez mais disfuncional. Tem a ver também, olha, veja, não é falta de amor, mas é falta de cuidado, porque muitas vezes os pais também não tiveram essa experiência quando eram mais jovens e também tem um esquema de privação emocional. Então, quando a gente está falando sobre isso, pode ser pais e mães que amam muito os filhos, mas não sabem demonstrar compreensão, não sabem demonstrar carinho e não sabem defender os próprios filhos. E aí a gente tem crianças que vão crescendo e se tornam adultos que repetem esse mesmo padrão, essa mesma privação emocional. Então, pode ser também pai ou mãe que ficaram ausentes e não partilharam as experiências. Pode ser até
E aqui é uma armadilha tenebrosa, né? Por quê? A gente tem, às vezes, uma figura parental que quer ser muito amigo, né? Amigona, amigão do filho, e vai despejando na criança ou no adolescente as suas próprias frustrações, os seus problemas, e vai lá falando. E aí a criança, ao invés de sentir que aquilo ali é recíproco, que o pai ou a mãe estão ali para ouvir, para ajudar, ele se sente um depositário, tá? Então eu tenho que me calar. Eu não posso dizer o que está acontecendo comigo, porque meu pai e minha mãe já estão muito tristes, ou muito ocupados, ou muito, não sei, ansiosos, e eu tenho que ouvir. Percebe a inversão de papéis? Quando o pai ou a mãe quer ser o amigão, quer ser a amigona e acaba despejando seus problemas aqui, porque veja, partilhar experiências emocionais não quer dizer que o pai e a mãe vai contar tudo que tá rolando de mal no trabalho, no casamento, né? Em qualquer outra relação pro filho. Não é isso. Porque a gente tem sim, na relação entre pais e filhos, uma relação que é assimétrica. No sentido não só de autoridade, mas de cuidado. A gente tem nos pais, nos cuidadores, pessoas que supostamente têm aí, não é? O cérebro mais maduro e que tem a possibilidade de ajudar os filhos a se autorregularem, para que eles se tornem adultos também que saibam se autorregular e possam ajudar os mais jovens. Percebe? Agora, se o pai e a mãe quer ser um amigão, quer deixar essa relação muito retinha e acha que pode despejar tudo para os filhos como se fossem verdadeiros amigos e esquece o seu papel de base segura, de responsabilidade, de cuidador, a gente tem um problema grave, porque aí a criança que deveria ter no pai ou na mãe uma base segura para poder partilhar as suas coisas, acaba tendo a sua infância roubada porque acha que tem que cuidar, porque aí a criança acha que tem que regular o pai ou a mãe. Vê que problemão. E aí é o adulto que, além de ter o esquema de privação emocional, acaba desenvolvendo o autossacrifício. Não, eu não vou falar nada do meu porque eu tenho que sempre ajudar o outro, eu tenho que sempre dar mais para o outro. É assim que eu consigo esquecer meus problemas porque eu vou ajudando o outro. Percebe aí qual é o grande problema? Porque depois, quando essa pessoa está sozinha, é um sentimento de vazio, sem fim. De uma angústia, de ressentimento, daquela que ajuda tanto os outros e ninguém para ouvi-la. Ninguém para realmente compreender. Porque ela está hipercompensando, ou ela está ajudando muito todo mundo daquilo que ela não teve, ou ela está exigindo ser cuidada porque ela também não teve. Então aqui, eu queria fazer um pequeno exercício com vocês, porque tudo começa com isso. Como é que a gente muda um esquema de privação emocional? Privação emocional é tão arraigado quanto o esquema de abandono e rejeição. Eles são difíceis de mudar, exatamente porque eles começam a ser formados na fase pré-verbal, quando a gente é muito pequenininho. Mas aqui cabe mesmo que a gente possa trabalhar inicialmente as nossas origens. Então eu vou propor aqui que a gente faça um pequeno exercício de imagens, pequenininho, certo? E se você ficar muito mobilizado, muito mobilizada com esse exercício, é também a hora de voltar à sua própria terapia. E se você é psicólogo ou psicóloga, você pode também pensar um pouco mais sobre exercício e também, a partir da terapia do esquema, aplicar na sua clínica, certo? A gente começa assim. Vou pedir que vocês fiquem mais confortáveis, né? Onde vocês estiverem, né? Então, pega aqui uma almofada, encosta bem, respira e faça um exercício de respiração. Feche os olhos e vamos ter 3 respirações mais profundas, certo? Então, por favor, se acomodem bem, a coluna bem retinha, feche os olhos e vamos fazer aqui uma sequência de 3 respirações profundas. Puxe intensamente pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez. Mantenha os olhos fechados. Puxa pelo nariz. Expira pela boca. E agora se conecte com essa sensação que você sente quando não se percebe cuidada. Quando se sente angustiada.
quando se sente muito triste e solitária, quando sente que nunca ninguém vai te amar da maneira que você precisa. Se conecte com essa sensação. Como é que ela vem no teu corpo? É o coração que fica mais apertado? É uma dor de cabeça que vem mais? Se conecta bem com essa sensação. Sem pensamento, sem imagem, só no teu corpo. E focado no teu corpo, tenta intensificar um pouco mais, onde incomoda. Foca nisso e intensifica. Intensifica ao máximo que você puder. Chegando no limite. E agora, com essa sensação mais viva, busque na sua memória, lá atrás, quando você era bem criancinha, a memória mais antiga que você tiver, de quando você teve essa mesma sensação. Vai bem a fundo. Talvez as primeiras memórias que você tem de quando você sentiu isso. O que vem à tua cabeça? Se alguém quiser partilhar, pode escrever aqui também no comentário. O que vem à tua cabeça? E aqui a gente vai ter, por exemplo, algumas imagens espontâneas da infância em que a gente consegue perceber a origem dessa angústia de hoje. Ela não começa agora. Ela é construída ao longo da nossa história de vida. Será que foi uma situação com o seu pai? Uma situação com a sua mãe? Uma situação que você se sentiu sozinha, né? Não sei se eu sei falar muito bem, né? Aqui a Carol Almeida diz, eu sinto o estômago tremendo. A Jéssica, linda, diz, sinto medo. E qual é a imagem que vem à tua cabeça? Espontaneamente. Aqui a gente está para perceber as origens. Esse é o primeiro passo para a mudança do esquema de privação emocional. Entenda quais são as origens. Tá se vendo aí pequenininha nessa imagem? Pense também, o que você poderia dizer para o seu eu criancinha? Como é que você poderia acalmá-lo? Até porque agora você já é uma adulta, você já tem outro repertório. E a gente faz esses exercícios na clínica com os nossos pacientes. A gente começa com imagens que são espontâneas, né, em nível de avaliação, de reconhecimento das origens. A gente vai, às vezes, dando uma direção um pouco maior, né? Então, deixe que venha uma imagem, uma memória tua com o teu pai, uma memória tua com a tua mãe. Veja, a gente vai percebendo as origens, né? Do cuidado que o pai muitas vezes faltou, no cuidado que a mãe faltou, na escola, ou algum outro adulto cuidador, avô, avó, né? A gente vai vendo a escola, né? Algum cuidador, o que foi que aconteceu? Né? E aí, obviamente, que não é uma experiência que causa um esquema. A gente tem várias experiências de vida que vão se acumulando e que acabam cristalizando esse padrão. Porque, claro, né, quando a criança estava sozinha, não teve ninguém para regular, a privação emocional aconteceu mesmo. Então, os esquemas, eles têm uma base de realidade. Aconteceu algo ali que o nosso cérebro começou a ter um funcionamento que condizia com o ambiente. Mas qual é o problema? Quando essas experiências acontecem e a gente é muito pequena, a gente não tem repertório verbal para dar memórias declarativas, a gente não consegue se defender, o nosso cérebro começa a ter um padrão neurobiológico de resposta à ameaça. A gente está falando do sistema nervoso, o sistema da amígdala cerebral, que começa a ficar muito reativo. É por isso que a gente muitas vezes sabe o que tem que fazer,
mas não consegue, porque o nosso cérebro emocional está todo desregulado. Por isso que pensamento não muda a emoção, não é só o pré-frontal, a gente tem que mudar aqui o funcionamento do sistema límbico, inclusive, da integração de memória e emoção. Por isso que o trabalho com imagens, esse no início, tem a ver com perceber as origens. E quando a gente foca no trabalho de mudança na terapia, aí sim a gente começa a entrar na cena e a realizar reparentalização limitada de uma maneira mais intensa, inclusive com reescrita de imagens, né? A Rosiane disse que quando fez, né, aqui o exercício junto, fiquei no local vazio, escuro e estava inquieta. O medo, né? O medo. Então, nós que somos mães, pais, cuidadores, a gente tem que ter muita paciência com as nossas crianças, né? A Helena, por exemplo, tem muito medo do escuro. E não adianta dizer assim, ai, deixa ser besta, que menina frouxa, vai lá, não tem nada. É ir junto com ela, todas as vezes que ela precisar, para acender a luz, para que ela depois comece a ir sozinha e ela perceba, tendo a base segura, que ela pode explorar o mundo, né? A Ana, querida, diz, minha mãe trabalhava muito, na maioria das vezes estava ausente. Exatamente, é assim que a gente tem algumas experiências que vão, não é, contribuindo para a formação do esquema de privação emocional. A Geisa pergunta, e quando esse medo do escuro permanece na vida adulta, como se livrar dele? A gente precisa, obviamente, Geisa, fazer uma boa avaliação para perceber se esse medo de escuro persistente, depois que já passou por uma TCC, se ele permanece, talvez a gente tenha aí um gatilho importante em nível esquemático. Se é um medo específico, né, uma fobia específica, o primeiro tratamento é TCC. Mas se ele permanece, se ele continua, aí a terapia do esquema é espetacular, porque vai trabalhar exatamente como é que a gente responde emocionalmente à ameaça. Privação emocional é um dos principais esquemas que a gente tem na clínica e um dos mais difíceis da gente tratar. E aqui vale uma perguntinha de prova. Vanessa, qual é a diferença de privação emocional e de abandono? As duas não têm a ver com pessoas que estão indisponíveis, mas abandono e rejeição tem a ver com pessoas que estão fisicamente indisponíveis, certo? Ou pode ser uma figura que morreu, ou pode ser uma figura que está ausente, que está fora, né? Quando a gente fala de privação emocional, esta pessoa ela pode estar presente fisicamente, ela pode estar aqui do teu lado, mas emocionalmente ela não está disponível. Agora, claro, se é uma pessoa que está ausente, né, fisicamente, ela pode estar presente emocionalmente? Pode. Sabe? Porque ela liga, ela demonstra que se importa. Então, na clínica, um dos maiores antídotos em nível de privação emocional é que a gente demonstre que se importa, é que a gente possa dar o atendimento suficientemente bom para essa necessidade. É assim que a gente vai trabalhando na clínica. E claro, fica mais uma vez aqui o convite, porque a gente vai aprofundar muitíssimo para a reescrita de imagem, para aquilo que a gente chama de experiência emocional corretiva na nossa imersão. Combinado assim, do dia 15 a 17 de janeiro. A Tawane diz, para a gente ir finalizando nossa pílula clínica de hoje, um pensamento que me acompanha a vida inteira é: a pior solidão é aquele que ocorre quando não se está sozinho. Agora entendo de onde veio. Perfeito, Tawane. Essa pior solidão é o que a gente chama de privação emocional. Perfeito. Exatamente isso. Exatamente isso. E assim a gente vai finalizando a nossa pílula clínica de hoje. E acho que talvez aqui, não só para a clínica, mas para as nossas vidas pessoais, a gente tenha feito uma pequena revolução. Porque a boa revolução é assim. Ela é silenciosa, porque ela acontece um pouquinho a cada dia. E agora a gente já sabe também. Pelo menos a gente consegue dar nome a essa angústia, a isso que vem. Amanhã a gente tem mais um encontro às 7h30, agora no horário certo, né? 7h30 no Fuso de Brasília. E que bom estar aqui com vocês. Eu sei que a cada encontro a gente se cura um pouco mais e revoluciona a nossa clínica. É isso. A terapia do esquema é essa revolução
silenciosa que nos ajuda todos os dias. Então, bom dia para vocês. Amanhã a gente está aqui de volta e, claro, a live vai ficar salva, mas espero que vocês possam colocar nos comentários também qual foi o principal insight de hoje. Qual foi o principal insight de hoje? O que mais ficou na cabeça? Combinado assim? Como é bom iniciar o dia com vocês. Isso sim, Jéssica. Gente, um beijo. Até amanhã, 7h30, com mais esquemas para nós. Viu? Beijinho. Até amanhã.